para essa partida no final de semana. Muito bem, aí o Bruno Migliozzi ao vivo de Lima, trazendo as informações. É lamentável mesmo essas cenas, porque você sai do Brasil, você imagina que esses sujeitos deveriam estar presos aqui no Brasil, para não irem barbarizar lá em Lima, né? Mas eles estão livres e levam toda a violência que nós estamos acostumados aqui no Brasil lá para a capital peruana. Tomara que as autoridades de Lima fiquem atentas e, se for o caso, né, prendam esses sujeitos e deixem lá, né? Já que a gente não consegue prender aqui, que eles prendam lá, porque não são torcedores, são bandidos travestidos de torcedores. Atenção, para a gente fechar aqui, informação do Campeonato Brasileiro, tivemos um jogo ontem, válido pela 36ª rodada, o Fortaleza, em Bragança Paulista, venceu o Bragantino por 1-0. E olha, o Fortaleza dá sinais aí de uma recuperação, de um ressurgimento. Agora tem 37 pontos, é o antepenúltimo colocado, está um ponto só atrás do Santos. O Santos tem 38, Fortaleza tem 37, então é mais um time aí que vai entrar nessa luta contra o rebaixamento, vai se juntar à Juventude, ao próprio Santos, ao Vitória, ao Internacional, ao Ceará, ao Vasco da Gama. São os times que hoje, ainda matematicamente, têm possibilidades de um descenso. A gente vai continuar acompanhando. Hoje tem transmissão na Bandeirantes, às 8h30 da noite no Maracanã. O Fluminense recebe o São Paulo e, é claro, transmissão Bandeirantes desse jogaço com o Pedro Martelli. Eu volto com vocês, Pedro e Thaís. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente manhã de quinta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã o Jornal Gente está de volta a partir das 8 horas da manhã, transmissão simultânea na tela da Band News TV. E a partir de agora, em diversas plataformas, o Manhã Bandeirantes é a sua companhia até às 11h30 da manhã. Aqui no microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas, para a gente destacar o que acontece na região metropolitana, em boa parte do nosso interior de São Paulo, que nos acompanha pelo FM 85.7 e também pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e a nossa transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, comunidade que está esperando a sua inscrição. Se você já tem uma conta cadastrada no YouTube, se você já tem uma conta no Google, é só entrar no nosso canal do YouTube, clicar no botão inscrever-se e assim também receber as informações de tudo que acontece na nossa programação, dos bastidores dos nossos estúdios e acompanhar ao vivo com imagens o Manhã Bandeirantes neste dia 27 de novembro de 2025,
tempo tá voando, gente. Já estamos quase em dezembro, é a última semana. Domingo ainda é dia 30, mas é a última semana do penúltimo mês desse ano. Parece que foi ontem que a gente estava se abraçando e desejando Feliz Natal, vestindo branco para comemorar Feliz Ano Novo, e o ano já está mais uma vez terminando. Mas até lá, 2025 ainda tem muita informação para você, e o Manhã Bandeirantes vai ser a sua companhia na próxima 1h30 praticamente. Os trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica. O Leandro Lopes é quem está nas gravações e a coordenação é do Gil Kleber. WhatsApp liberado pelo 19971021493. 19971021493. Sua mensagem é sempre muito bem-vinda, sua participação com opinião, sugestão de tema, informação sobre o que acontece no seu bairro, cobrança das autoridades e qualquer que seja o assunto, o Manhã Bandeirantes está aqui para você nos ajudar a fazer a edição de hoje. Então vamos começar com o giro do trânsito e as informações para o motorista que nos dá carona neste momento pelas ruas, estradas, avenidas que cortam a cidade de Campinas. Conforme vai chegando o final do ano e essa é uma semana de Black Friday, o trânsito na região central também vai se intensificando. Hoje, especificamente, o trânsito está mais carregado na Avenida Francisco Glicério. Há uma sinalização neste momento de um acidente considerado leve de trânsito ali na Glicério. Deixa eu pegar o ponto exato aqui que os motoristas estão sinalizando. É praticamente em frente ao antigo prédio da PUC, o prédio de direito da PUC Campinas. Então é no cruzamento, o nome daquela avenida ali, vou lembrar instantes, mas é um pouco antes da Barreto Leme, do cruzamento com a Barreto Leme, próximo ali ao INSS. Então, dali em diante, o trânsito que continua carregado é por conta dos motoristas que estão na região central, no ponto do comércio mais importante de Campinas. Nesse momento tem uma obra sendo feita na rua Professor Luiz Rosa, há uma interdição parcial também por ali. Essa interdição não vem gerando grandes problemas para o trânsito, mas o motorista precisa ficar bem atento a essa movimentação. É no cruzamento, logo no cruzamento com a Avenida Senador Saraiva. Então quem sai da Senador Saraiva para entrar na Professor Luiz Rosa percebe essa sinalização de trânsito por conta de uma obra que acontece por ali neste momento. Trânsito também carregado na Avenida Anchieta, nas duas pistas. A pista da direita é a que tem o trânsito mais intenso nesse momento, da direita é onde fica a Prefeitura de Campinas, o Paço Municipal. Para o motorista que está neste momento nos acompanhando pelas rodovias aqui do interior de São Paulo, trânsito carregado para quem está chegando a Campinas, vindo de Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Congestionamento registrado próximo ao acesso da Avenida Alix da Cunha, a Sul-Leste. Isso reflete pela lentidão na avenida, também na rodovia Anhanguera, na pista sentido São Paulo. Quem já está em Campinas e quer deixar o município rumo à capital paulista, faz uma boa viagem nesta manhã pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Na Anhanguera, aquele trecho tradicional de lentidão passando por Jundiaí, na rodovia dos Bandeirantes apenas o tráfego intenso já na chegada à cidade de São Paulo. Boas são as condições também de trânsito e visibilidade para quem está nesse momento na rodovia Santos Dumont, tanto sentido Indaiatuba quanto para quem está chegando a Campinas. Na rodovia SP-340, a governadora Adhemar de Barros, trânsito mais carregado na chegada a Campinas, mas na pista sentido Mogi, trânsito não apresenta lentidão. Diferente da rodovia Dom Pedro I, que na manhã de hoje tem alguns trechos que o motorista precisa ter mais paciência. O trânsito é carregado na pista sul da rodovia Dom Pedro I, que é a que leva o motorista sentido Itatiba, Atibaia. Trecho de Campinas, fluxo maior já entre o quilômetro 141 e o quilômetro 138. 141 é ali próximo ao Shopping Dom Pedro, 138 no trevo de Barão Geraldo. Então, são alguns dos pontos de congestionamento. Na verdade, 141 é antes do Dom Pedro, é ali próximo à Ceasa. 138, aí sim, é no trevo de Barão Geraldo, é onde o motorista precisa redobrar a atenção. Mais cedo, o anel viário Magalhães Teixeira também apresentou lentidão no quilômetro 6, mas nesse horário
o motorista já enfrenta a situação normalizada. Às 10h08, tem problema no seu caminho? Conta pra gente que nós compartilhamos também com o ouvinte da Rádio Bandeirantes para escolher as melhores rotas, as melhores alternativas. Às 10h09, nós vamos trazer agora informações sobre ocorrências que estão em andamento e outras que estão em investigação depois de trabalhos realizados nas últimas horas. Neste momento, tem uma operação comandada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com a Polícia Militar. O nome da operação? Poço de Lobato. Cidades: Campinas e Paulínia. E o objetivo? Apurar a existência de uma organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes de empresas envolvidas em fraudes fiscais do ICMS. Entre 2007 e 2024, a fraude gerou um prejuízo, se prepare para o número, de 9 bilhões de reais. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. E as equipes estão, neste momento, cumprindo mandados de busca e apreensão em boa parte da região. São dois, um em Campinas e outro em Paulínia. A operação ela tem uma repercussão nacional, porque ela foi deflagrada em outros estados do Brasil. Mas aqui são 5 mandados, 2 em Campinas e 3 em Paulínia. Corrigindo, portanto, o número, 2 mandados de busca e apreensão em Campinas, 3 em Paulínia. Celulares, computadores, equipamentos eletrônicos estão sendo apreendidos para, depois de uma perícia, poder dar mais elementos para a investigação do GAECO. Documentos fiscais e tributários estão sendo analisados e podem ser apreendidos pela Receita Federal ou pela Secretaria da Fazenda. A investigação é feita no âmbito do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria Nacional da Fazenda. Estamos falando de um prejuízo enorme para os cofres públicos e uma apuração que pode colocar empresários de renome, empresas já há muito tempo abertas, que estão, portanto, desde 2007, segundo a investigação, nessa mesma linha de desvio de recursos. Um dos endereços investigados aqui em Campinas fica na rua Padre Vieira, no bairro do Cambuí. Também participam da operação a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e Operação Poço de Lobato. Tem no restante do Brasil 126 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Esse montante que eu falei de 9 bilhões de reais é só do imposto devido para o estado de São Paulo. Se a gente abrir o mapa para o Brasil, o total de dívida pode chegar a 26 bilhões de reais. Esse grupo é o maior devedor do país. As empresas já estão sendo investigadas na Operação Carbono Oculto, que foi desse ano de 2025. Um grupo que movimentou mais de 70 bilhões de reais em um ano, usando empresas, fundos de investimento e negócios no exterior. A suspeita é de que a estrutura servia para esconder o dinheiro obtido com fraudes e impedir o rastreamento desses valores. Apurações que mostram a organização atuando em todas as etapas do setor de combustíveis, da importação até a venda em postos. Importadoras do grupo compravam nafta, diesel e outros derivados fora do Brasil e as distribuidoras e postos ligados à organização deixavam de pagar impostos repetidamente. O nome da operação é uma referência ao primeiro poço de petróleo que foi perfurado no Brasil, lá em 1939, no bairro Lobato, na cidade de Salvador, capital da Bahia. Em São Paulo, também há uma grande concentração das equipes da polícia, levando para a sede da delegacia e também do GAECO do Ministério Público o que está sendo apreendido em alguns dos endereços. Vamos para lá com o repórter Guilherme Oliveira conosco para trazer mais informações dessa operação que também passa por Campinas e Paulínia. Bom dia para você, Guilherme.
Bom dia para você, para quem nos acompanha por aqui. A gente já fala ao vivo da sede do Ministério Público de São Paulo, no centro da capital, onde às 11 horas da manhã vai acontecer uma coletiva de imprensa para detalhar toda essa mega operação que está em andamento. Mas a gente já traz bastante informação para quem nos acompanha. São mais de 620 agentes atuando neste momento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e também no Distrito Federal. São 190 alvos de busca e apreensão, pelo menos por agora. Não há nenhum mandado de prisão, apenas de busca e apreensão em diversos endereços ligados ao Grupo Refit, que é o dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. E por que essa mega operação? Porque, de acordo com as investigações, o Grupo Refit causou um prejuízo fiscal de 26 bilhões de reais. Um grupo liderado pelo empresário Ricardo Magro. Esse grupo é o maior devedor contumaz de ICMS, um imposto estadual aqui de São Paulo, o segundo maior devedor do estado do Rio de Janeiro e um dos maiores devedores da União do âmbito federal, sonegação de impostos e também lavagem de dinheiro a partir do setor de combustíveis. E esse grupo tinha toda uma cadeia produtiva para fazer esse esquema de fraude fiscal. Começava o elo dessa cadeia, é justamente a refinaria do Grupo Refit, mas a partir disso o grupo expandia para importação de combustível, distribuidora e ainda postos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A gente vai continuar acompanhando por aqui, meus amigos. Do Guilherme Oliveira, nesse momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala ao vivo com a imprensa sobre a mega operação da investigação de desvio de recursos no setor de combustíveis, e a gente vai a Brasília acompanhar um trecho dessa entrevista. Extrapolou as fronteiras nacionais. Eu, inclusive, junto ao ministro Lewandowski, fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. E o esquema é, você faz um empréstimo para esses fundos, um empréstimo que é suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam na forma de aplicação, entre aspas, lícita em atividades econômicas no Brasil. Mas o dinheiro que vai para lá não é um dinheiro lícito. Então, uma operação de triangulação internacional gravíssima. Só para vocês terem uma ideia, a última operação foi de 1,2 bilhão de reais de envio de recursos para esses fundos em Delaware, né? E que voltam para cá na forma de aplicação, como se fosse um investimento direto estrangeiro no Brasil, mas é feito simulando um investimento estrangeiro. Na verdade, o dinheiro saiu daqui, está voltando por esses fundos. Uma outra coisa importante... Estamos acompanhando o ministro Fernando Haddad falando sobre a operação que acontece agora em estados do Brasil. Vamos a mais um trechinho. Vai envolver recuperação de ativos no exterior, criminalização de pessoas não residentes, eventualmente mobilização da Interpol. Então, a Polícia Federal, ela participou da última etapa da operação. Nós fizemos uma representação perante o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. São 300 páginas com toda a descrição da movimentação financeira e do esquema criminoso, para que a Justiça do Rio de Janeiro dê impulso a esses processos. Você segue acompanhando mais sobre esse assunto ao longo da nossa programação aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, e cobertura com os detalhes de como Campinas e Paulínia também têm mandados cumpridos nesta manhã de quinta-feira, 13h, na tela do Acontece, telejornalismo da Band, também sempre atento ao que acontece na nossa região. 13h, a Laís Peçanha é a sua companhia na hora do almoço, com os detalhes também dessa ocorrência. Às 10h18, uma fábrica clandestina de doces foi fechada em Campinas.
Porque além de não ter a documentação para produzir pé de moleque, paçoca, outros desses doces, daqueles mais tradicionais, o local tava uma sujeira completa. Fezes e urinas de rato chegaram a ser encontradas em alguns desses produtos que depois seriam embalados e vendidos pra gente, pras crianças, entregues ali no comércio. E com uma investigação que vai agora atrás de quem estava comprando esses produtos para saber se também era vítima ou se tinha conhecimento das condições dessa fábrica. Henrique Alves é quem vai contar para você mais detalhes dessa ocorrência. Diga lá, Henrique. Oi, Heitor. A equipe do 9º Distrito Policial de Campinas fechou uma fábrica clandestina de doces no Jardim Itaguaçu, depois de investigar o estabelecimento por alguns dias. Em diferentes horários, a equipe policial identificou uma movimentação intensa de veículos e pessoas no local. Por isso, abordou o homem que se apresentava como responsável pela fábrica. Ele autorizou a entrada dos policiais sem apresentar nenhum documento de funcionamento, alvará sanitário ou comprovação da origem dos materiais utilizados ali na fábrica. A ação policial encontrou os maquinários industriais utilizados na produção dos doces e um fato curioso é que a fábrica não escondia as atividades ali realizadas, deixava bem claro na parte interna do estabelecimento. E, de acordo com a vigilância sanitária, o local já tinha sido interditado em 2023, mas seguiu funcionando de forma clandestina, normalmente sem o alvará de funcionamento. E, além das condições totalmente insalubres encontradas no local, os ingredientes de procedência duvidosa também chamaram a atenção da polícia. Tanto os alimentos quanto os maquinários industriais foram apreendidos e o local, é claro, foi interditado mais uma vez. Uma perícia foi realizada no local para efetivar a lacração. O homem que se apresentava como responsável pela fábrica foi preso de forma preventiva e agora ele responde pelo artigo 272 do Código Penal, que fala sobre a produção irregular de alimentos. Este crime tem pena prevista de 4 a 8 anos de reclusão. A polícia segue investigando o envolvimento de outras pessoas enquanto aguarda novas atualizações. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado, Henrique Alves. 10h21, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta roubada e deteve um suspeito depois de uma perseguição aqui em Campinas. A ação aconteceu após um assalto a uma loja em que criminosos armados levaram 5 celulares e 4 motocicletas. Os policiais foram acionados depois do roubo e, segundo as vítimas, os assaltantes armados fugiram com todos esses equipamentos e a lista das motocicletas foi passada para os policiais. Tem aqui, eu não conheço tanto de moto, mas você conhece e vai entender mais sobre o prejuízo da loja. Yamaha XJ6, Yamaha MT-03, uma Honda NC750X, Honda CB300. Esses foram os veículos levados pelos bandidos e durante a perseguição estavam ali os policiais fazendo o patrulhamento. Informada foi a equipe que um celular tinha um sistema de rastreamento e aí permitiu identificar o trajeto de uma das motos roubadas. O sinal indicava deslocamento pelo Jardim Novo Maracanã até que o veículo entrou em uma área de mata. Os policiais foram para aquela direção, equipe de rádio patrulha, a Rocan, rondas ostensivas com apoio de motocicletas, teve início ali busca no meio da vegetação. Os criminosos abandonaram a motocicleta, 2 capacetes e pertences das vítimas, quando perceberam que a polícia estava próxima. Um dos suspeitos conseguiu fugir ao pular muros e atravessou quintais de residências. Ele não foi localizado. As buscas continuaram e ali foi detido um desses suspeitos, no bairro Novo Mundo, mais precisamente na rua João Ferreira Dias. Ele tentava escapar após abandonar os objetos. Segundo a Polícia Militar, o detido apresentava um comportamento alterado, demonstrava risco de fuga e aí meteram o grampo, algema, para que ele fosse conduzido para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. 10h23, uma clínica estética foi fechada aqui na cidade pela Vigilância Sanitária. Não foi a primeira.
não foi a segunda, foi a terceira vez que esse local foi lacrado na Rua dos Bandeirantes, no bairro do Cambuí. A Rafaela Oliveira está com a gente para falar mais sobre esse trabalho de fiscalização. Diga lá, Rafaela. Essa clínica estética funcionava na Rua dos Bandeirantes, no bairro Cambuí, aqui em Campinas. Ela realizava procedimentos como harmonização facial e também preenchimento labial, além de outros diversos procedimentos que caíram no gosto dos brasileiros. Infelizmente, nesse local, os agentes sanitários encontraram diversas irregularidades, como equipamentos sujos e danificados, e também o mais grave, também tinha produtos manipulados incorretamente e também fora do prazo de validade. Esses materiais foram recolhidos e a clínica ela foi fechada. Essa não é a primeira vez que essa clínica é alvo de fiscalização e é fechada. Essa clínica ela já foi fechada 3 vezes anteriormente e ela foi fechada novamente após denúncias que podem ser feitas pelo 156 da prefeitura. Então é muito importante fazer essa denúncia e procurar e pesquisar bem onde você vai fazer esse procedimento. Essa clínica ela vai passar novamente por um novo processo de adequação e pode ser reaberta. Esse caso aconteceu no dia 19 de novembro, agora nesse mês, e foi notificado e foi divulgado ao público pelo Diário Oficial hoje, nesta quarta-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Rafaela Oliveira, mas já vamos emendar também a saída para o nosso primeiro intervalo, porque na volta a gente vai trazer para você os números levantados pela PUC Campinas num observatório que faz acompanhamento mensal dos preços aqui em Campinas. A cesta básica para o campineiro está mais cara nesse último levantamento. Quais são os produtos que fazem o consumidor gastar mais na hora da compra no supermercado, na feira, e quais são aqueles que tiveram redução? No final, no balanço final, está mais caro fazer mercado nesse mês de novembro do que estavam os meses anteriores. Nós vamos trazer também, no próximo bloco, informações direto de Brasília a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou visitas de alguns familiares. E um climão entre o governo e o Congresso. Um evento que é considerado importante para o governo federal, com a ausência do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, com direito a algumas cutucadas de ministros. A gente traz esses e outros assuntos, além da previsão do tempo, na volta do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Band
Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Luquezzi. Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 29 minutos. Você ouviu a chamada do Band Mulher, que 1h30 da tarde será sua companhia na tela da Band, mas antes, a apresentadora está aqui presente nos nossos estúdios, porque também faz parte do time da Rádio Bandeirantes Campinas, a Nath Luquezzi. Muito bom dia para você. Vamos novamente, agora sim. Muito bom dia para você, Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. As marcações do CEPAGRE da Unicamp, a gente traz todos os dias aqui para você, previsão do tempo e temperatura. O termômetro em Campinas, nesse momento, está marcando 24,8 graus. Vento médio na casa dos 5 km por hora, com a umidade relativa do ar em 55%. Ontem você disse, previsão de chuva é 0 para Campinas e de fato não choveu. Não choveu ontem, não choveu anteontem, não está chovendo hoje e pelo jeito a semana vai continuar com esse tempo seco mesmo, hein, Nath Luquezzi? Vai continuar desse jeito e eu não sei se vocês se lembram, mas ontem eu falei que no final de semana provavelmente viria uma frente fria, mas eu tenho boas notícias, não virá, vai ser de bastante calor. Mas vamos falar de hoje, né? Hoje Campinas deve registrar um dia típico do final de novembro, clima firme, céu com poucas nuvens, praticamente sem chance de chuva. Com o avanço do dia, o calor sobe. Hoje, máxima prevista entre 27 e 28 graus. Ao longo do dia, um sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva sobre quase todo o estado, por isso, bastante calor, aquele tempo um pouquinho mais abafado. Escadinha nas temperaturas, máxima hoje 28, amanhã 29 graus e no sábado, calorão com 32 graus de máxima. Esse calor todo vai acontecer porque a gente não tem nenhum sistema atuando no momento, as áreas de instabilidades que atuavam no começo da semana já se afastaram, então a gente deve ter dias com mais sol aparente, consequentemente mais calor. Mas as manhãs ainda vão continuar com a tendência de ficarem mais frescas, não vamos ter dias que começam abafados desde a manhã não, então teremos dias com grande amplitude térmica, grande variação, né, da mínima e da máxima, mas e a chuva? Na sexta a gente pode ter chuva, mas apenas 1 milímetro, então muito difícil acontecer, uma chuva bem isolada e a boa notícia é que por hora não teremos chuvas até o final de novembro, até dia 30 de novembro não teremos chuvas, mas aí na virada de novembro para dezembro, aí sim, até dia 5 de dezembro, o retorno da chuva. Mas claro que até lá tem muita água para rolar, literalmente, e eu trago todas as atualizações para vocês. E quando começar a temporada de chuva, aí é caminho sem volta. Dezembro, janeiro, fevereiro, até as famosas águas de março fechando o verão. Sábado lá pelas 6 da noite, assim, tomara que não chova não, viu, Nath? Ah, é? Por quê? É porque sábado à noite é sempre mais agradável para... Fazer algum passeio ao ar livre? Não, sábado não dá pra sair de casa. Não vai dar pra sair de casa? Sábado não. Sábado todo torcedor palmeirense tem um compromisso inadiável, que é a final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, direto de Lima, que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, in loco, direto de Lima, capital do Peru. Jogo único, decisão em 90, 120 ou em disputa de pênalti, se não houver um vencedor no tempo normal ou na prorrogação. O Ulisses Costa vai dar o recado e a Rádio Bandeirantes Campinas vai ter uma cobertura especial desde as primeiras horas do dia no sábado para conhecermos o primeiro tetracampeão brasileiro na Libertadores. O primeiro time a conquistar 4 Libertadores da América. Seja o Flamengo, seja o Palmeiras, será o maior campeão do torneio continental, o mais importante torneio de futebol aqui da América do Sul. 10h33, vamos começar a rodar a participação do nosso ouvinte que está conosco nesta quinta-feira, 27 de novembro de 2025 e nos escreve, nos manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, colocando um tema no programa. Bora. Já que na abertura você falou que nós podemos, então vamos colocar. Vambora. Mas brincadeiras à parte, que esse tema tá
em toda a mídia, foi comentado também no programa anterior sobre a isenção do imposto de renda, que teve uma cerimônia para comemorar R$5.000 de isenção de imposto de renda. Na minha opinião, R$5.000 já está defasado. Deveriam ser 3 salários mínimos. 3. Qualquer pessoa que ganhe 2 salários mínimos daqui a uns 4 ou 5 anos, do jeito que vai andar a carruagem, mais ou menos na minha ótica, um salário mínimo estará R$2.500. Então quem ganha 2 salários mínimos vai começar a pagar um imposto de renda. Então eu acho que 5.000 é pouco. Deveria ser sobre o salário mínimo a isenção e não sobre um valor fixo colocado. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Essa é a opinião do nosso ouvinte, o DJ Ale. E agora só imagina uma coisa, se para fazer a isenção dos 5.000, que não é favor nenhum, tá? É só atualização de tabela, mas que foi feita. Então, o governo fazer a festa que está fazendo por uma promessa de campanha do presidente Lula, que vai se cumprindo agora aos 42 do segundo tempo, é do jogo político. Faz parte. Nessa véspera de eleição, um ano antes de eleição, prefeito inaugura banco de praça, pinta meio fio, ele tá lá cortando faixa, governador entrega vacina, ele tá fazendo barulho todo. Faz parte do jogo político. Faz parte da publicidade eleitoral. Ok, perfeito. O que tem que se reconhecer é que ninguém tinha feito isso até então. Então, não é nenhuma caridade que o presidente Lula está fazendo, não é nenhuma ideia assim de outro planeta, mas ele foi lá e fez. Sancionou ontem a lei que isenta do imposto de renda da pessoa física quem ganha até R$5.000 por mês e estabelece descontos para rendas de até R$7.350 por mês. Se para fazer o que já era o básico, setores da economia, coleguinhas da imprensa, gente do Brasil todo, já se contorcia, rasgava as suas roupas, puxava o cabelo, dizendo: o Brasil vai quebrar com a isenção do imposto de renda. Imagine se for uma faixa ainda maior, a gritaria que não vai ser. E o quanto tem político, principalmente, mas gente da sociedade em geral, que está dentro dessa faixa de isenção e que está criticando só porque é do governo Lula. Porque se fosse o contrário, muito provavelmente setores da esquerda criticariam ou chamariam também de demagógica a decisão se fosse de um governo de direita, e a direita estaria fazendo todas as, reverências, olha como ele pensa no povo. Projeto tem que ser analisado em cima do projeto, independente de ser de um lado, de ser do outro, de ser do governo Lula, de ser do governo Bolsonaro. A questão é que ninguém tinha feito. Dilma não fez, Michel Temer não fez, não faria mesmo. Jair Bolsonaro não fez. Lula foi lá e fez essa mudança na regra. Agora, o evento de lançamento, a cerimônia, que é vista como uma das mais importantes para o governo federal e que vai ser a bandeira política do ano que vem, pode ter certeza. Quando começar a campanha eleitoral em rádio e TV, você vai ouvir muito essa isenção do imposto de renda, que a gente já vai começar a sentir no próximo ano, porque não é só a hora de fazer a declaração do imposto de renda que vai fazer a diferença. É o desconto que todo mês o trabalhador tem já retido na fonte. Então, se você está isento de pagar o imposto de renda, vai sobrar uma quirelinha a mais desse salário. Então, o brasileiro com mais dinheiro no bolso movimenta mais a economia. O próprio presidente Lula ontem enalteceu muito isso, falou que o povo pobre não quer muita coisa, quer garantir que vai ter comida todo dia, um lugar para morar e que seus filhos possam estudar. E essa cerimônia contou ainda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, contou com a ministra Gleisi Hoffmann, que é responsável pela articulação do governo federal, mas não contou com o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, nem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nem com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Ausências sentidas
E eram esperadas as autoridades porque a lei passou também pelo Congresso Nacional. Mas um cenário que escancara um pouco qual é a relação hoje entre executivo e legislativo. O Alex Guzmão preparou uma reportagem resumindo um pouco sobre esse evento e falando também a respeito desse climão entre os diferentes poderes em Brasília. Palácio do Planalto lotado. Na multidão, 2 ausências foram notadas. Os presidentes do Senado e da Câmara alegaram problemas com a agenda e não compareceram. Ministros do governo se esforçaram para desfazer o mal-estar. Quero agradecer cada deputado, cada deputada, senador e senadora. Agradecer também aos presidentes Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. A ausência dos presidentes em nada ofusca a importante condução e apoio que deram a essa matéria. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das 2 casas nós precisamos, como brasileiros, dar atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança. O mau humor no Senado, onde o governo tinha mais facilidade, preocupa articuladores. Já a crise com Hugo Mota, na opinião de governistas, é contornável, porque o desentendimento tem foco no líder do PT, Lindenberg Farias, em razão das críticas na votação do projeto antifacção. Em meio à crise no Congresso, o presidente Lula optou por falar sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso. O governo quer evitar que a crise com o legislativo facilite a retomada da pauta da anistia aos condenados do 8 de janeiro. Outra preocupação é com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo. Davi Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado marcou a sabatina de Messias para 10 de dezembro. A base governista queria mais tempo para que o AGU pudesse articular no Senado. A avaliação é que Messias hoje só teria cerca de 30 votos, longe dos 41 necessários. Hoje Messias visitou os senadores. Você vai falar com o Alcolumbre? Tô querendo falar com ele, gosto muito do presidente da vida. E ele tá querendo falar com o senhor? No momento certo ele vai me atender, tô trabalhando. Outro sinal claro da insatisfação foi Alcolumbre levar para votação o projeto que aumenta as despesas do governo em mais de 20 bilhões de reais em 10 anos. A chamada pauta bomba foi aprovada ontem por 57 votos a 0. Até o PT votou a favor. A expectativa agora é que Lula entre em campo nas negociações, começando com uma conversa com o presidente do Senado. Às 10 horas e 41 minutos, mas voltando ao assunto imposto de renda, Nath Luquezzi, explica pra gente então como é que fica essa mudança. A gente tá ouvindo muito sobre a isenção dos R$5.000. Como é que é hoje e como é que vai funcionar a partir da sanção da lei? Então, a isenção do imposto de renda vai subir de R$3.036 agora para R$5.000. É R$3.036. Isso, para R$5.000. Então, hoje quem ganha R$3.036 já é isento do imposto de renda. Isso, já estão livres, valor equivalente ali a 2 salários mínimos. Com essa alteração proposta, a nova faixa vai isentar e eliminar um desconto mensal de R$312,89, ou seja, de R$ 4.067,57 em um ano, valor já com o 13º estimado. Então é aí que eu estava falando, não é só você ficar fora da necessidade de declaração, não é só a declaração do imposto de renda que quem ganha mais de R$5.000 não tem que fazer, que é chato pra dedéu, inclusive, fazer aquilo, aquele medo de errar, de cair na malha fina, não por fazer qualquer falcatrua, mas às vezes por um documento que você digita errado, por um número que você não percebe. Mas também é esse desconto. Então hoje, quem ganha R$5.000 tem um desconto por mês de R$ 312,89. Se você somar tudo isso, incluindo o 13º, no final do ano, quem ganha R$5.000 terá a mais R$ 4.067,57. Isso faz a diferença na vida do trabalhador, na vida de uma família. Agora,
Para 2025 ainda não muda nada, né? Nada muda ainda. Em 2025, as novas regras vão começar a valer no ano que vem, atingindo os rendimentos recebidos a partir do dia 1º de janeiro de 2026, que serão objetos aí de declaração de ajuste anual no ano seguinte, 2027. Com relação a quem ganha R$ 7.350. Então, a faixa entre 5 e 7.350. O governo está dizendo que vai ter desconto. Como é que vai funcionar isso? Para aqueles salários de R$ 6.000, por exemplo, o desconto mensal ficará de R$ 179,75 menor de R$ 574,30 para R$ 394,55. Fazendo a conta de um ano, eu sou péssimo de matemática, mas você tirava notas muito melhores. Não. Quanto é que vai sobrar para quem vai ter esse desconto do imposto de renda para ganhar na faixa dos R$ 6.000? R$ 2.336. 2.336. O governo avalia que 15 milhões de brasileiros serão beneficiados. Estimativa do Ministério da Fazenda considerar que 10 milhões vão deixar de pagar qualquer imposto após a isenção ser formalizada e outros 5 terão a cobrança, 5 milhões de brasileiros terão a cobrança reduzida. Aqueles que ganham R$ 5.000,01 já passam a entrar no desconto. Os que ganham até 5 mil cravados, esses vão ter a isenção completa. Às 10h45, vamos a mais participação do nosso ouvinte, e agradecendo a você que está conosco na nossa programação e participa conosco pelo WhatsApp 19971021493. Bom dia, Heitor Nati. Vou fazer um vídeo rápido, porque às vezes eu falo muito, cara, mas... E ainda hoje é sexta, talvez não dê pra mim falar. Hoje é quinta. Mas outro dia eu conto melhor a história. Vou contar um pouquinho do tempo que eu era militar lá na SpaceX. Eu servi lá nos anos 80, no final da ditadura. Cara, hoje eu tenho certeza absoluta que nenhum desses moleques aí, até aqueles que estão na política, o Chupetinha e outros aí, não se dariam bem no quartel. A pressão era grande, cara. Nossa, hoje fala de gordofobia, tinha tudo que você pensar lá. Gritavam com você. E eu sobressaí nesse meio dessa gente. Entendeu? Eu era para ficar lá, com certeza eu sairia com o capitão, porque tudo estava indicando para mim ficar, mas eu saí, não quis. E uma que eu não atirava bem, né? Era ruim pra caramba. Opa. Eu era bom no futebol, né? E algumas lutas e tal, mas eu digo, esse general Heleno e outros, nós quase nunca via, sabe? No quartel a gente nunca vê quase. E digo pra você, dificilmente ele vai ser preso numa cadeia, não vai, cara, porque mesmo ele perdendo a patente, ele tem como um deus, um general dentro do exército como um deus, cara. Ninguém tem coragem de fazer nada. Só para quem pode fazer se tivesse outro general no quartel. Só outro general para dar ordem para ele. Entendeu? Então, eu acredito que realmente nenhum desses aí vai pegar cadeia. Certo? Vão ficar solto lá, com uma vida muito boa, lá dentro do quartel, que eu sei como é que era. Eu sei muita coisa lá, hein, cara. Se eu falasse, dava um livro, mas tem coisa que eu não iria poder falar. A participação do Marco Bedin, lembrando que pela primeira vez na história do Brasil, militares estão presos após condenação pela justiça por tentativa de golpe de Estado. Estamos falando de generais, de almirantes, comandantes da Marinha e que estavam diretamente ligados à tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. As prisões que ocorreram após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinar encerrado o trânsito em julgado para todos os condenados do chamado Núcleo 1. Eles estão em espaços militares. General Heleno, General Nogueira, o almirante Garnier foram condenados aí, um a 21, outro a 24, outro a 19 anos de prisão. Augusto Heleno e o general Nogueira foram conduzidos ao quartel-general do Comando Militar do Planalto em Brasília e o almirante Garnier cumpre pena na estação Rádio da Marinha também
na capital federal. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também é militar, capitão do Exército Brasileiro. Então, é um fato histórico que vai ser estudado pelos nossos filhos, netos, bisnetos. Nós estamos vendo a história do Brasil ser escrita na nossa cara. Qual será o próximo capítulo? Ninguém consegue imaginar. Mas que a história está sendo escrita, isso não há dúvida. Eles vão perder a patente? Não pedem Eles pedem, teoricamente, alguns benefícios, né? Aposentadoria, e eu falo teoricamente porque o fato é inédito também para o Exército Brasileiro. Mas a patente não, vão a vida toda ser chamados de coronel, Bolsonaro será capitão para o resto da vida, mesmo sem ter o vínculo diretamente com o Exército, nesse momento pelo menos. 10h49, um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar sobre um trabalho que está sendo realizado aqui no estado de São Paulo na área da educação. A ideia é avaliar a capacidade de alfabetização e algumas lacunas nesse processo aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, entendimento de palavras, textos adequados àquela faixa etária e àquela etapa da escolaridade, habilidade, fluidez, ritmo de leitura. É uma avaliação da fluência leitora que vai acontecer aqui no estado de São Paulo para estudantes do 2º ano do ensino fundamental. A gente vai entender mais sobre esse trabalho e sobre a importância de acompanhar a criançada para saber se a alfabetização está acontecendo como deve ser, na idade certa, da maneira correta. 10 minutos faltando para as 11 da manhã. Esses e outros assuntos a gente traz na sequência para você aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária.
abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 53 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu quero conversar com você, principalmente você que é aposentado, você que sabe as dificuldades da saúde pública no Brasil, a busca por um plano de saúde. E eu quero contar para você que o Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, o Plano Vital do Saúde Beneficência garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros. É uma rede ampla em Campinas e nas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, que fica na região da Vila Itapura. E tem ainda um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para conhecer mais sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência, você pode entrar em contato pelo telefone DDD 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Tem interdição de trânsito nesse momento na Vila Itapura, uma obra que está sendo realizada por lá e que a Nath Luquezzi vai contar para você. O trecho é na rua Professor Luiz Rosa, na Vila Itapura, e a interdição já acontece desde as 8h30 da manhã e segue até as 5 horas da tarde no dia de hoje. A ação foi necessária por conta de um reparo em ligação de rede de esgoto, obra que estará sob responsabilidade da Sanasa. O trabalho vai ser realizado na altura do numeral 42, ali nos trechos entre as vias Jorge Miranda e Júlio Franque de Arruda. Tem desvio programado pela INDEC já pelas vias Jorge Miranda, Dr. Antônio Álvares Lobo e na Dr. Delfino Sintra. Claro que agentes da mobilidade urbana da INDEC estão por ali para monitorar a região e orientar você, motorista. 10 horas 56 minutos. A PUC Campinas tem um observatório dos preços aqui na cidade, acompanhando o custo de vida do campineiro, principalmente em relação à cesta básica. E saiu o levantamento desse último mês. A Lucimeire Ramalho vai trazer para a gente quais são os produtos que estão mais caros, quais são os itens que ficaram mais baratos. A cesta básica, em geral, ficou mais cara. Então está mais caro fazer mercado em Campinas nesse mês do que nos meses anteriores. E ela conversou com o professor Pedro Costa, do Observatório da PUC Campinas, e traz a reportagem completa a partir de agora. Frequentar o supermercado tem sido um desafio para o consumidor. Compra-se pouco, gasta-se muito e não tem jeito. Tem que comprar. Onde se vê carrinho cheio, pode ter certeza que teve muita pesquisa, troca de marca, técnicas para tentar economizar pelo menos um pouquinho. Porque tem reclamação, viu? A dona Sebastiana sentiu essa alta. Olha, eu vou ser sincera. Sinceridade. A gente aproveita oferta. Nem todo dia tem preço que a gente pode vir ao mercado pegar. Tem que ter jogo de cintura, senão... E o levantamento do Observatório PUC Campinas mostrou este aumento. De acordo com os dados, a alta nos preços dos produtos da cesta básica em outubro foi de 0,44%. Isso depois de 5 meses de queda. O valor ficou em R$ 771,81. E os produtos que impactaram diretamente neste aumento foram a batata, alta de 25,81%, e o tomate, aumento de 10,46%. A batata, inclusive, vem com uma queda acumulada no ano, então, de certa forma, é uma recuperação de preço. O tomate, qualquer variação que se tem que antecipar ou retardar a colheita,
o preço dele oscila, então pode ser que o mês que vem eles voltem a cair assim como subiram esse mês. Na contramão, alguns itens registraram queda. O preço do arroz reduziu 8,71% e do pão francês 8,09%. Diante deste cenário, a expectativa dos especialistas é que o preço da cesta básica em Campinas feche o ano com alta de 5%. Um patamar elevado, mas ainda dentro do esperado para o período. Apesar da alta, acho que dá para a gente esperar que no acumulado do ano a gente feche aí dentro da casa dos 5 pontos percentuais. 10 horas e 59 minutos, mais uma participação do nosso ouvinte, mais um giro de quem está conosco pelo 19971021493. Mensagem de texto aqui, quem nos escreve é o Adriano Vermelho, nosso ouvinte de todas as manhãs, diz o seguinte: é incrível como alguns, entre aspas, seres humaninhos desse país jogam fora a oportunidade, o privilégio e o prazer de acompanhar o seu time de coração numa final de Libertadores da América. Ainda mais no Peru, um país mágico, lindo e infinitamente menos violento do que o nosso. O que eles fazem? Exportam sua intolerância, sua violência e sua bestialidade injustificável e inaceitável que rompe as fronteiras e escancara a nossa incompetência em coibir e manter essas bestas feras controladas em nosso território. O Adriano está falando isso porque são vários os registros lá na capital Lima de torcedores do Flamengo e torcedores do Palmeiras que já estão por lá e que se envolveram em brigas, em confusões no meio da rua. O povo de lá está assustado, não está acostumado a ver esse tipo de conflito. Uma vergonha não só para os times envolvidos, não só para o nosso país, que falha em controlar seus delinquentes, escreve o Adriano, e o pior, mais uma vez nós brasileiros envergonhamos nosso país, jogando na lama a reputação e evidenciando nossa falta de educação. Imaginem se fossem corintianos, coisa bem difícil na atual situação do meu time, ele escreve aqui. Aposto que todo aquele discurso preconceituoso e batido estaria rodando. O Flamengo também tem esse preconceito, viu? O Palmeiras tem outros tipos de preconceito. Enfim, preconceito está na sociedade. Mas no caso desses dois finalistas, são confusões pontuais de desinteligência entre alguns torcedores. Ele coloca aqui ironicamente. Sei, ele escreve. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: torcedor que já tá lá em Lima, no Peru, o jogo é sábado. O cara que foi antes, segunda, terça-feira, é quem tem dinheiro para gastar, viu? Tá cara a passagem para o Peru, hospedagem, alimentação, o ingresso que é extremamente caro para uma final. E as torcidas organizadas, elas não foram ainda para Lima, porque Palmeiras jogou terça-feira contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Mineiro jogou o Flamengo. Contra o Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, as organizadas estavam em Porto Alegre, e o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então os torcedores organizados estão indo para lá. Quem pensa que a violência no futebol está só nas organizadas, está tendo aí o exemplo de que não. Está indo para lá pai de família, está indo para lá empresário, quem está se envolvendo em briga não está usando camisa de organizada não. Significa que as organizadas são santinhas e que estarão lá como beatos? Não, só significa que vai ter que triplicar a atenção quando as organizadas chegarem. Porque se os torcedores ditos comuns já estão causando tudo isso, as organizadas vão precisar de um acompanhamento a mais dos policiais locais. Mas é só para não jogar tudo nas costas de torcida organizada, que sim, tem violência, tá cheia de bandido, precisa ser coibida. Mas a violência do futebol, ela é muito mais complexa. 11 horas e 2 minutos, tudo passa pela educação, tudo passa pela formação de base. Eu não estou falando de base de futebol, eu estou falando de base na escola mesmo. E o Estado de São Paulo tem um programa que segue até o próximo dia 5 de dezembro. Começou na terça-feira e vai continuar até quinta-feira da semana que vem. 450 mil estudantes do segundo ano do ensino fundamental, matriculados em cerca de 1.300 escolas estaduais e nas unidades de ensino das redes municipais em todo o estado, participam da edição do segundo semestre da Avaliação da Fluência Leitora, uma prova que integra uma série de ações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no programa Alfabetiza Juntos SP. A meta é alcançar 90% dos alunos leitores até
os 7 anos de idade. Para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nós vamos conversar com a Beatriz Salles, que é a coordenadora de gestão pedagógica da Secretaria de Educação. Beatriz, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, bom dia. Eu também estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Como é que funciona essa prova e o que vai ser avaliado desse aluno, dessa aluna do segundo ano do ensino fundamental? Segundo ano é o que antigamente se chamava de primeira série, é isso mesmo? Exatamente. Então, nossos estudantes de 7 anos de idade, eles estão no segundo ano, né? Eles completam até o final do ano 7 anos de idade, é o nosso segundo ano dos anos iniciais, como nós chamamos agora na nova nomenclatura. E o objetivo do segundo ano, entre tantos outros, é a alfabetização. E essa avaliação que está sendo aplicada, né, até o dia 5 de dezembro, como você já informou, é exatamente uma avaliação para diagnosticar como foi esse processo de alfabetização durante o ano letivo e para a gente verificar o quanto que esses alunos avançaram no seu nível de fluência. Essa prova é uma prova que é oferecida através de um aplicativo onde a criança faz leitura de palavras conhecidas, desconhecidas, e se ele tem uma fluência, chega até a leitura de um texto, onde a gente verifica também a compreensão. Então, de modo assim geral, essa avaliação ela acontece dessa maneira, e a partir dos dados nós conseguimos verificar se nós estamos próximos aí de garantir o direito de aprendizagem de todos os estudantes e alcançar essa meta para 2026, que é 90% dos estudantes fluentes. 7 anos é considerada a idade ideal em que a criança precisa estar alfabetizada, ou isso depende muito da formação em casa, isso depende, às vezes, de questões sociais? O governo trabalha com esse prazo, com essa data? 7 anos é a idade que a criança precisa estar alfabetizada? Exatamente. Nós temos hoje uma legislação federal e, claro, em todos os âmbitos a gente tem aí sistemas de ensino, mas nós temos o sistema federal e o estadual e o municipal. E todos indicam, né, através das normativas, que até 7 anos de idade é a idade certa para a alfabetização, porque a criança ela tem todas as competências para conseguir desenvolver a aquisição aí do sistema alfabético. Então, pensando até todo o trajeto que é feito, né, desde a educação infantil até o segundo ano, entende-se que é possível cada criança ao seu ritmo, claro, conseguir atingir essa fluência leitora e estar considerada uma criança alfabética. Natália Luquez, estamos conversando com Beatriz Salles, coordenadora de gestão pedagógica da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo. Muito bom dia. Hoje, quais que são os principais desafios, as dificuldades nesse processo de alfabetização? O celular, a pandemia, você acredita que deixaram algumas lacunas nesse aprendizado? Sim, tanto que a Secretaria de Estado da Educação tem trabalhado com a recomposição de aprendizagens, né? Esse termo, ele veio a partir da pandemia, porque entendeu-se que as lacunas que ocorreram após a pandemia, elas trouxeram aí demandas urgentes. Então, a Secretaria trabalha com recomposição de aprendizagem, e a recomposição é quando aquele estudante, naquela idade que ele está, o que tínhamos de expectativa de aprendizagem, ele não atingiu. O programa Alfabetiza Juntos, ele tem como caráter essencial, como objetivo, que é um objetivo inegociável, a alfabetização na idade certa, para que exatamente a gente não tenha que fazer a recomposição de aprendizagens. Então, hoje, essas crianças, elas não sofreram tão fortemente o impacto como as, né, dos anos anteriores, mas aquelas que tiveram, né, a sua vida acadêmica, o seu desempenho escolar afetado pela pandemia, então há intervenções exatamente para a gente recompor essa aprendizagem. Esse ano, no mês de maio, a Unicef divulgou um resultado do indicador de analfabetismo funcional.
Um levantamento que aponta que 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos estão nessa condição. Inclusive, o levantamento mostra que é o mesmo patamar desde 2018. Então, em 6 anos, o Brasil não conseguiu avançar no analfabetismo funcional, que é a pessoa que lê, escreve, mas não compreende aquele conteúdo. Um trabalho como esse, já com 7 anos de idade, já com a criança na fase de alfabetização, pode ajudar no futuro o Brasil a superar esse dado tão alto de pessoas que sabem ler, escrever o próprio nome, mas não conseguem interpretar um texto, Beatriz? Exatamente, é para a gente evitar, né, que ocorra isso. A avaliação de fluência leitora, ela vai verificar qual é o nível de fluência da criança, porque ela pode estar como pré-leitor, ou seja, ela não consegue decodificar, ela não consegue fazer a leitura ainda das palavras de maneira correta. Daí nós temos o leitor iniciante. O leitor iniciante, ele consegue ler, mas ainda de forma pausada, silabada. Então, muitas vezes, ele está concentrando ainda a energia dele para entender as sílabas e ainda não consegue entender o teor daquilo que ele está lendo, que é o que você trouxe como exemplo. E nós temos o leitor fluente, que é aquele que consegue ler um número grande de palavras conhecidas em 1 minuto, que é o que essa avaliação nos mostra, e consegue também ler um texto pequeno e consegue então interpretar. Quando nós temos indicadores, avaliações que mostram esses níveis de leitura, a gente consegue intervir rapidamente junto a esse estudante com atividades, com práticas pedagógicas, para que isso não ocorra na vida adulta. Então, é um esforço para garantir esse direito à alfabetização, entendendo que esse estudante só tem 7 anos agora. Então, nós precisamos mobilizar, estamos mobilizados para isso. E aí é Estado e município para trabalhar contra essa situação que entristece muito a gente, mas que essa criança hoje está conosco e esse direito vai ser garantido. Então, é o alicerce do programa Alfabetiza Juntos SP. E qual que é a importância hoje da educação infantil, né? Porque quando a gente fala em alfabetização, a gente tem que olhar para trás. A partir de qual idade a criança já deve estar matriculada na escola obrigatoriamente para fazer todo esse processo? A partir dos 4 anos de idade é o exigido pela legislação, né? Mas deve ser ofertadas vagas para as crianças que, assim, os pais necessitam de 0 a 3 anos. Então, eu vou falar de uma maneira bem geral que nós temos que olhar muito para a primeira infância e nós temos também que olhar para a educação infantil. A educação infantil, ela engloba de 0 a 3 creche e de 4 a 5 a pré-escola. Essa etapa, todas essas etapas são essenciais. É o momento que é a janela de oportunidades que as crianças precisam receber estímulos, né, precisam frequentar ambientes, aí a gente acredita, claro, aposta muito na escola como um agente propulsor junto com a família, com todo aquele ambiente, aquela comunidade que aquela criança está inserida, para que essa janela de oportunidades seja de fato um vetor para que essa criança possa avançar. E aí, quando ela está conosco, né, aqui no programa Alfabetiza, a partir dos anos iniciais, está no ensino fundamental, ela consiga ser alfabetizada. Então, sim, é um processo e a primeira infância precisa ser olhada e nós estamos aí com políticas vigentes, fortes, para que tenhamos aí ações e políticas públicas para que essas crianças tenham o estímulo necessário e recebam atendimento também para se desenvolver na educação infantil. Para a gente finalizar, Beatriz, quais são os papéis, quais são as possibilidades dentro de casa, como é que os pais podem ajudar essa criança? E podemos dizer que o exemplo vem na família, pais que gostam de ler, que incentivam a leitura, formam filhos que no futuro não serão analfabetos funcionais?
Tanto a família como a escola, e acho que toda a comunidade, ela tem um papel importante na educação. A gente está falando aqui de educação formal e informal. Existe um provérbio que diz que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, sim, todos são importantes e a família estimulando a frequência da criança à escola, né? Principalmente nesse momento que eu, como coloquei, que é obrigatório, na idade que é obrigatória, a família estimulando que a criança conte o que aconteceu, que a criança faça a leitura de um texto, a leitura de um livro, né? Estimulando, tendo um ambiente, né, de leitura de alfabetizador, sempre vai colaborar, sim, com a educação formal, que é papel da escola. Mas juntos, eu acredito que nós avançamos muito. Nós conversamos com a Beatriz Salles, coordenadora de gestão pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, falando sobre o Educação SP, a Educação do Estado de São Paulo, a secretaria que aplica a avaliação da fluência leitora para crianças do 2º ano do ensino fundamental. Começou na terça-feira e segue até o próximo dia 5 de dezembro nos municípios paulistas. Beatriz, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre educação. Um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigada, nós que agradecemos e estamos à disposição. 11h14, um último intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta a gente traz mais informações desta quinta-feira, 27 de novembro. E tem mais um giro da participação do nosso ouvinte também aqui no microfone da RB. Olha o quinto sinal. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11h16, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. O intervalo foi rapidinho e você participa conosco aqui do nosso Manhã Bandeirantes. O Edivalmir Massa, a gente trouxe a reportagem agora há pouco sobre o aumento da cesta básica em Campinas, o custo para o campineiro fazer mercado, fazer feira, e ele ironicamente escreve: tô achando que os preços estão ótimos, como estamos em pleno emprego, tenho certeza que no país não tem nenhum cidadão em vulnerabilidade alimentar, não é mesmo? Fantástico, está sendo irônico aqui com uma situação que mexe muito com o brasileiro, que é o preço dos alimentos. Em novembro agora, no último dia 12, o Instituto Genial Quest divulgou uma pesquisa que mostra que 58% dos brasileiros sentem alta no preço do alimento. É o mesmo patamar do ano. Os brasileiros seguem com essa sensação de que estão gastando mais, que o valor do salário está rendendo menos. E novembro não mudou muito em relação à percepção de outubro. No mês anterior, a percepção de que os preços continuavam subindo era de 63%, agora é de 58%. E quem sabe como mexe mesmo a economia do dia a dia é quem faz mercado, é quem vai na feira, é quem vai no açougue, é quem administra uma casa, é quem paga as contas. Essa é a economia real que às vezes a gente esquece quando ouve os
especialistas falarem de macroeconomia, mas a economia mesmo, quem sente, somos nós. Na hora de comprar o café e ver que o café não baixa de jeito nenhum o preço. Na hora de comprar aquele chocolatinho para fazer uma graça em casa, não tá dando para comprar chocolate não. Aliás, vocês já perceberam uma malandragem que estão fazendo com os chocolates? Nath Luque, você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. Se não tiver chocolate em casa, eu passo mal. Veja que as marcas estão usando o chocolate recheado como sendo uma grande atração e com preços mais acessíveis. Verdade. Acessíveis, coloca aqui entre aspas. Uma barrinha daquela de 150, 160 gramas, está custando ali R$8, R$9. É o mesmo preço de uma barra simples de chocolate ao leite. Por quê? Porque a barra de chocolate recheada, ela tem menos chocolate. Verdade. Ela tem doce de leite, ela tem... sei lá. Avelã, né? Recheio de avelã. Que é avelã. Ela tem qualquer outra coisa dentro que não seja chocolate. Então fica uma casquinha de chocolate em volta e dentro o recheio. É gostoso? É gostoso. Só que você está comendo menos chocolate. Você está comendo mais gordura, está comendo mais açúcar, você está comendo doce de leite, caramelo e tudo mais que vem nessas barras. Eu estou segurando aqui para não falar marca, para não fazer publicidade de graça. Mas a barra mesmo de chocolate e agora o que chamam de família, tamanho família da barra de chocolate é o que antes era o tamanho normal. É o que antes era o básico de uma barra. Só que ela custa R$16, R$17. E aí quando a gente fala de imposto, é em cima disso que tem que ser cobrado. Porque o brasileiro da classe baixa eu odeio esse termo, não sei nem porque eu usei. O brasileiro que ganha menos no país... proporcionalmente, ele paga muito mais imposto do que o rico, do que o milionário. Porque a barra de chocolate custa o mesmo valor. A empresa, a fabricante, isso vale para arroz, isso vale para carne, isso vale para qualquer item. Você vai comprar um pacote de arroz, você não está pagando só o produto, você está pagando os impostos que aquela empresa transfere para a gente. Você está pagando os encargos trabalhistas que a empresa transfere para a gente. Só que para quem ganha R$100 mil por mês, o pacote de arroz está ali R$15, R$20, faz diferença nenhuma. Agora, para quem ganha R$2.500, R$3.000, quem ganha um salário mínimo, faz muita diferença. Então, não é proporcional não que a gente paga de imposto. Por isso que a isenção do imposto de renda de R$5 mil é o mínimo para começar a fazer uma justiça e um equilíbrio na economia do brasileiro real. Não do brasileiro que está planejando ir para as férias, curtir um iate, tem sua própria mansão, sua própria ilha. Estou falando do brasileiro real, da grande maioria da população. Mas quando surge qualquer projeto para equilibrar, para aumentar o imposto dos bilionários, aí é essa gritaria toda que a gente sabe que acontece no Brasil. E de gente que deveria ser beneficiada e que está defendendo o bilionário. Não, pelo amor de Deus, não deixa ele pagar mais imposto, não. Então paga, é a gente que está pagando o imposto para eles e comprando produtos que estão cada vez mais caros no mercado. Bom dia, Nath Beth. Ai, meu Deus. Mensagem aqui do Edmilson. Heitor, os preços estão caros sim. Se prepare para o mês que vem. Natal, Ano Novo, pode colocar a mão no bolso e chorar. Vai subir tudo ainda mais. O tal oportunismo, ninguém vai passar sem compra e sem aquela comida tradicional para a época. Olha, nesse caso, nós somos beneficiados, somos privilegiados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque a cesta de Natal que a Band oferece, meu amigo, ela dura até março, abril, mais ou menos. Eu tirei coisa do meu congelador essa semana passada. Você já olhou a validade? Não dava pra colar no congelador, passou, porque vem muita coisa mesmo. Vem muita coisa. Nesse aspecto a gente é beneficiado e olha, tô ansioso pro que vem por aí. Muito obrigado, Edmilson. Nath Beth é porque ela sempre acerta os palpites. Eu tô com medo de perguntar quem é que vai ganhar a Libertadores, Nath Luquez. Quem são os times? Palmeiras e? Flamengo. 11 horas e 22 minutos. 2-1 para o Flamengo. 11h22, tem mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. Antes de eu trazer mais uma reportagem para você que está conosco também,
aqui no Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem o noticiário esportivo, que eu espero que a Nath Luquezzi erre em cheio esse resultado do próximo sábado. Lembrando, o final da Libertadores é na Rádio Bandeirantes, às 18 horas de sábado, com a narração de Ulisses Costa. Mensagem do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Band Amigos. Olha só o risco que o país sofreu com o general Heleno, que diz que sofre desequilíbrio esquizofrênico causado pelo Alzheimer desde 2018. Olha o risco que o país passou. Se o Jair Bolsonaro sabia, é absolutamente inexplicável isso. Se ele não sabia, também não tem como. Olha o risco do país, Tandy Negrão. Eu vou além. Para contextualizar, o general Augusto Heleno, que hoje tem 78 anos, alegou durante um exame de corpo de delito que foi diagnosticado com Alzheimer em 2018. A informação foi dada pelo ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional ao Comando Militar do Planalto em Brasília. Se for verdade, porque não vou contestar aqui a fala do general, mas se os laudos comprovarem que ele está com Alzheimer, estamos falando de uma enorme irresponsabilidade de todas as partes. Porque o paciente com Alzheimer, a pessoa que tem essa doença, a gente sabe as consequências dela, jamais poderia estar num cargo estratégico para a segurança do país e da própria família Bolsonaro. Ele era o responsável direto pela segurança do próprio presidente, que sofreu um atentado durante a campanha eleitoral. E segurança de presidente, independente de quem for, é algo muito sério. Então, se for verdade, estamos falando de uma grande irresponsabilidade. Se for mentira, é tão irresponsável quanto por uma estratégia para tentar tirar o general de uma prisão militar, que não é nem a prisão comum, para colocá-lo em casa. Então, de qualquer ângulo que você olhe essa história, ela é estarrecedora. Falando, inclusive, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Tayane Mello está conosco porque há informações sobre as visitas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também do filho vereador Jair Renan Bolsonaro, que é parlamentar na cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Tayane Mello, o Supremo Tribunal Federal tem que autorizar e está tendo cada vez mais uma lista com pedidos de quem quer visitar Bolsonaro na sede da Polícia Federal. É isso mesmo? Bom dia para você. Exatamente, só não precisa de autorização para médicos e para advogados. O restante, familiares, tem que ter autorização sim. Ótimo dia a vocês no estúdio, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Essas duas visitas podem acontecer no período de 9 às 11 horas da manhã, de acordo com a decisão do Moraes. Duração de 30 minutos para cada visita, eles precisam entrar separadamente. Vai ser a segunda visita da Michele Bolsonaro e a primeira visita do Jair Renan. Quem já veio visitar foi o senador Flávio Bolsonaro e também o vereador Carlos Bolsonaro. Já tem até alguns patriotas ali esperando a chegada da ex-primeira-dama para tentar uma palavra, né? Vamos ver se algum dos dois vai falar com a imprensa hoje. Outra novidade envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a questão do ministro Alexandre de Moraes pedir explicações à defesa do ex-presidente a respeito do uso do celular feito pelo deputado federal Nicolas Ferreira durante uma visita na prisão domiciliar. O deputado foi visto utilizando o telefone na frente do ex-presidente. Então, o Moraes quer saber por que houve esse uso do celular e se o Bolsonaro se beneficiou também do aparelho telefônico. A gente segue acompanhando esse assunto também. A ex-primeira-dama reclamando, lamentando que o tempo é muito curto, que a visita autorizada ao marido durou 30 minutos apenas. Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado no Brasil. 11h27, Nath Luquezzi. Você
falou que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, né? Ah, eu falei, mas olha, não sei eu se eu vou prometo acompanhar que eu... o Band Mulher hoje, não. Mas muita gente que tá nos ouvindo, eu tenho certeza que tá ansioso para 1h30 da tarde acompanhar na tela da Band as atrações que você comanda ao lado da Lari Lopes. Não vai falar de futebol, não, né? Eu não vou falar de futebol e eu espero que eu esteja errada, viu? Senão, acho que eu vou perder a amizade. Bom, hoje a gente vai falar de moda, a gente veste as nossas emoções e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre psicologia e moda, principalmente psicologia das cores, os cortes, tecidos e afins, e também teremos receita. Hoje é receita proteica, viu? Para você aí que tá de dieta, quer ter uma vida mais saudável, fitness, a gente também vai trazer a 1h30 da tarde para você. Tem fofoca também todos os dias, né? Na abertura do Band Mulher, você já traz o que de mais quente acontece no mundo dos famosos. Tem alguma coisinha para adiantar para o nosso ouvinte? Vamos ver a mais quente de hoje, que eu já trago para você ficar com vontade de assistir, mesmo estando chateadíssimo comigo. Hoje a gente vai falar do Neymar. A Márcia Sensitiva culpa uma amarração espiritual para a desgraça que está sendo a vida do Neymar nesses últimos anos. Não é ele ir na Kings League, na Sapucaí, na semana de semifinal do Campeonato Paulista. Não é ele ser tratado igual uma criança com 30 e tantos anos de idade. É amarração espiritual. Pode ser que sim, pode ser que seja tudo isso. Eu conto pra você 1h30 da tarde. Agora eu fiquei curioso. Agora eu mudei de opinião. Vou assistir o Band. Se tiver alguma fofoca, por exemplo, de jogador do Flamengo, assim, também é ótimo para dar aquela tumultuada no ambiente. Nath Luquezzi, amanhã estaremos aqui 10h30 da manhã com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até lá. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica, coordenação do Gil Kleber, nas gravações do Leandro Lopes. E a partir de agora, o noticiário esportivo com o Nossa Área. Todo o timaço de Carlos Batista reunido para você ficar por dentro também do que acontece com o futebol de Campinas. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no